Olá, bem-vindos a mais uma conversa aqui no nosso espaço. Hoje a gente vai mergulhar em algumas ideias bem fortes de um livro que marcou muita gente, A Vida Cristã Normal, do Watchman Nee. Um clássico, né? Muita gente já leu ou ouviu falar. Exato. E a gente separou uns trechos que, olha, falam sobre temas centrais: o sangue de Cristo, a cruz, a natureza do pecado, justificação, santificação, o Espírito Santo. Basicamente o que Nee entendia como a experiência padrão ou normal para quem segue Cristo. Isso gera muita discussão, né? O que é ser normal? Pois é, muita gente sente que a vida cristã às vezes parece uma luta constante, sabe? Para tentar ser melhor, para alcançar algo. E a nossa ideia aqui é tentar entender a visão do Nee sobre como ir além daquele alívio inicial da salvação. O que ele quer dizer com essa vida normal, afinal? Isso. É um material denso, não dá para negar, mas, nossa, cheio de sacadas interessantes. Então, bora tentar desvendar isso juntos. Vamos lá, por onde a gente começa? Pelo começo, imagino. Sim. Para começar, o Nee lança uma ideia central muito forte. Ele fala de duas grandes substituições que Cristo fez por nós. Duas substituições? A primeira, Cristo morrendo por nós, lá na cruz. Isso seria para garantir o nosso perdão, sabe? Pelos pecados cometidos. Ok, essa é a base que a maioria conhece, a justificação. E a segunda? A segunda é Cristo vivendo em nós, aqui e agora. Essa seria para nos libertar da força do pecado no dia a dia. Ele até cita aquela passagem super conhecida de Gálatas 2:20. Não mais eu, mas Cristo vive em mim. Clássica. Exatamente. A ideia base dele, o que ele argumenta, é que a resposta de Deus para cada necessidade nossa não é um método ou uma técnica, mas é uma pessoa, Jesus Cristo. Deus não dá um como fazer. Ele dá alguém. Isso. É como se Deus dissesse: olha, sai da frente que eu coloco Cristo no seu lugar. Uma substituição total mesmo. E pra gente, sacar a profundidade dessa necessidade de substituição, acho que vale a pena entender como Nee enxerga o pecado. É porque não é só... Não é só o ato errado que a gente faz. Não, é mais fundo. Ele vai lá em Romanos 5, na desobediência de Adão, que nos colocou, numa posição de separação de Deus. Essa é a raiz. Certo. A herança de Adão. E isso gera culpa na gente. Lembra do filho pródigo, falando: pai, pequei contra o céu e perante ti, essa consciência de erro. Uhum. E ainda, segundo ele, abre a porta para o acusador, né, Satanás. Como está lá em Apocalipse, ele nos acusa diante de Deus. É quase uma sequência. Deus primeiro constata a situação, todos estão debaixo do pecado, lá em Romanos 3. Sim. Depois a pessoa, o ser humano, reconhece: puxa, pequei. E aí vem o inimigo e martela: você pecou mesmo. Nossa, faz sentido essa sequência. E é aí que entra o sangue de Cristo, então? Para lidar com essa culpa e essa acusação. Exatamente aí. E o Nee usa um exemplo muito visual, que eu acho ótimo, lá do Antigo Testamento, a Páscoa, em Êxodo. Ah, do cordeiro. Isso. O sangue do cordeiro era passado nos batentes da porta mais do lado de fora. Quem estava dentro de casa nem via o sangue, certo? Verdade. Ficava do lado de fora. Ou seja, o sangue não era para acalmar o sentimento de quem estava lá dentro, estou seguro. Era para satisfazer a exigência de Deus que estava do lado de fora. Deus disse basicamente: quando eu vir o sangue, passarei por vocês. Que perspectiva. Então a lição para nós, segundo Nee, é que a gente precisa aceitar o valor que Deus dá ao sangue de Cristo. Pedro fala que é precioso o sangue, né? Isso. Se Deus, que é o juiz de tudo, olha para o sangue de Cristo e diz: está pago, estou satisfeito, então a dívida está paga, fim de papo. Não depende do nosso sentimento ou da nossa avaliação. Entendi. A nossa parte é crer na avaliação de Deus. Exatamente. E o resultado prático disso não é algo que a gente precisa sentir para ser verdade. É algo que é diante de Deus. É objetivo. Como assim objetivo? O livro de Hebreus, lá no capítulo 10, diz que o sangue purifica a nossa consciência das obras mortas,
daquela sensação de culpa que impedia a gente de se aproximar de Deus. Ah, então não é uma limpeza do coração, tipo emocional. Não primariamente. É a remoção da barreira legal, da má consciência que dizia: você não pode chegar perto de Deus, você é culpado. Quando a gente crê que o sangue resolveu essa questão da culpa perante o juiz, aí sim a nossa consciência fica limpa para poder chegar perto dele sem medo. Nossa, isso é libertador. Porque muda a forma como a gente se relaciona com Deus no dia a dia, né? Totalmente. E o Ni bate muito nessa tecla. Nosso acesso a Deus é sempre baseado no sangue. Sempre. Não no nosso bom comportamento do dia ou se a gente está se sentindo espiritual ou não. Hebreus 10, de novo, né? Diz que temos ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. E Efésios 2 fala que fomos aproximados pelo sangue. Isso aí. O Ni chama isso de ABC da fé, o básico do básico. Mas ele diz que é muito fácil a gente se desviar disso e começar a basear nossa confiança em Deus no nosso próprio desempenho, nos nossos méritos. E aí vem a acusação. Exato. E o sangue também é a resposta final para essas acusações do inimigo. Lembra de Romanos 8? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Cristo está lá no céu como nosso sumo sacerdote e advogado, garantindo isso o tempo todo. Mas o Ni não para aí, né? Não, ele avança. Ele nos leva para a segunda parte de Romanos, ali pelos capítulos 5 a 8, para falar de outro aspecto fundamental, a cruz. E aqui ele faz uma distinção que é nossa chave. Qual seria? O sangue trata do que fizemos, os pecados. A cruz trata do que somos, a natureza pecadora. Exatamente. A gente precisa do sangue para ter perdão pelos atos, mas a gente precisa da cruz para ter libertação dessa natureza que nos leva a pecar. É a diferença, então, entre ter paz com Deus, que é a justificação pelo sangue, Isso. e ter a paz de Deus reinando dentro da gente, que seria a santificação, o andar no Espírito, que vem pela obra da cruz. Faz sentido. Total. Porque Romanos 8 fala dessa paz interior, né? A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do espírito é vida e paz. E esse ponto sobre o que somos é crucial e às vezes meio duro de engolir, né? A ideia de que a gente não se torna pecador só porque comete pecados. Como assim? Segundo essa linha de pensamento baseada lá em Romanos 5,19, pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, nós já nascemos com essa inclinação, com essa natureza herdada de Adão. Então a gente peca porque é pecador por natureza, não o contrário. Exatamente. O problema não é só o fruto, que são os pecados que a gente comete. O problema é a árvore, a nossa natureza herdada, a nossa constituição. Uau! Isso muda a perspectiva. E para explicar como a gente sai dessa herança de Adão, como ele desenvolve isso? Aí o Ni usa aquele paralelo forte de Romanos 5 mesmo. Em Adão versus em Cristo. Certo. Assim como a gente recebe a natureza de Adão por nascimento natural, a gente pode receber tudo que Cristo é por um novo nascimento espiritual. É uma troca de família, digamos assim. Ele até usa uma ilustração meio complexa lá de Hebreus 7, né? Sobre Levi ter pago dízimos nos lombos de Abraão antes de nascer. Isso é para mostrar essa ideia de inclusão racial ou hereditária. De alguma forma, estávamos todos ligados a Adão na sua queda e as consequências vieram para nós. Ok, entramos em Adão por nascimento. Como a gente sai? A resposta divina, segundo o Ni, é uma só. Pela morte. Morte. Mas... Como morrer para essa velha natureza sem morrer fisicamente? Através da cruz de Cristo. Ele cita 2 Coríntios 5,14. Um morreu por todos, logo todos morreram. Ah, então a nossa morte aconteceu nele? Exatamente. Cristo é chamado de o último Adão, lá em 1 Coríntios 15. Ele é aquele que encerra a velha humanidade na sua morte na cruz. Mas ele também é o segundo homem, o começo de uma nova humanidade na sua ressurreição. Entendi. Tem um fim e um começo ali. Isso. A lógica é, morremos com ele como o último Adão e agora vivemos nele como o segundo homem. A cruz é a porta de saída de Adão e, ao mesmo tempo, a porta de entrada em Cristo.
uma transferência radical. Ok, essa teologia é profunda. Mas aí vem a pergunta prática, né? Como isso vira realidade no nosso dia a dia? Como a gente sai de Adão e entra em Cristo de verdade, na prática? Boa pergunta. Yuni aponta para 3 passos bem práticos baseados em Romanos 6. O primeiro passo é, Qual? sabendo isto, Romanos 6:6. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado. Sabendo. Não é só concordar com a doutrina na cabeça, sabe? Tipo, eu sei que a Bíblia diz isso. Não. É mais que isso. É ter uma revelação disso no coração, é ver espiritualmente, pela fé, que nós já fomos incluídos na morte de Cristo. É um fato consumado. Ele até conta a história do Hudson Taylor, aquele missionário famoso. Sim, conheço a história. Ele lutou muito com isso, né? Muito, tentando permanecer em Cristo, se esforçando, até que um dia ele teve essa luz, essa revelação interna de que ele já estava em Cristo, já tinha morrido e ressuscitado com ele, mudou tudo para ele. Que demais. Então, o primeiro passo é essa revelação, esse saber interior. E o segundo? O segundo passo vem depois do saber. É o considerai-vos, lá em Romanos 6:11. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus nosso Senhor. Considerar. Tipo, levar em conta. Exato, mas a ordem é crucial. Primeiro vem o saber pela revelação, depois vem o considerar pela fé. Tentar se considerar morto para o pecado sem ter essa convicção interna de que isso já é um fato consumado em Cristo? Leva à frustração, imagino. Exatamente. Não é um jogo de finja até conseguir. É um ato de fé que diz: eu me considero morto para o pecado, não para tentar morrer, mas porque Deus diz que eu já morri com Cristo na cruz. É firmar o pé nessa realidade divina, mesmo que os sentimentos ou as tentações digam o contrário. É como Hebreus 11 diz, né? A fé dá substância ao que a gente não vê. Perfeito. A fé torna real na nossa experiência o que já é real em Cristo. Ok, saber por revelação, considerar por fé. E tem um terceiro passo? Tem. O terceiro é o oferecei-vos ou apresentai-vos. Romanos 6:13. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Apresentar a Deus. O que exatamente? Apresentar a si mesmo, mas olha a condição, como vivos dentre os mortos. Não é para oferecer o velho homem para Deus tentar consertar. Esse já foi crucificado, lembra? Certo, o velho homem foi para a cruz. Então, a gente se oferece a Deus como alguém que já ressuscitou com Cristo, que tem uma vida nova. É um ato de reconhecimento. Meu corpo, minha mente, minhas mãos, meus pés, não me pertencem mais, são dele agora, para ele usar para a justiça. É uma consagração baseada na ressurreição, então. Isso, o Neil compara com ter, sei lá, R$ 10 no bolso. Se são meus, eu gasto como eu quero, mas se são de outra pessoa, eu sou responsável perante ela. Santidade para ele é isso, ser separado para Deus, reconhecer que somos propriedade dele. Isso aprofunda a ideia de sermos servos de Deus, né? Mais ainda, ele usa a palavra escravos de Deus não no sentido negativo que a gente pensa hoje, mas no sentido bíblico de pertencermos totalmente a ele, que nos comprou. Não somos só funcionários que podem pedir demissão. Fomos comprados pelo sangue. Exato. E em resposta a esse amor, a gente se oferece voluntariamente. Isso implica render nossa vontade, nossos planos, nossas coisas, tudo. E às vezes, ele diz, Deus precisa até quebrar o que a gente oferece para poder usar de verdade. Quebrar? Como assim? Como Jesus fez com os pães e peixes, né? Teve que partir para poder multiplicar e alimentar a multidão. Às vezes, Deus precisa quebrar nosso orgulho, nossa autoconfiança, para poder nos usar para a vontade dele. Seja num papel de destaque ou numa função bem escondida. Entendi. É uma entrega total para fazer a vontade dele acima de tudo. E falando na vontade dele, qual seria o grande objetivo de Deus em todo esse processo? Tipo, por que tudo isso? O que ele realmente quer alcançar?
Ótima pergunta. O Ni aponta lá para Romanos de novo. O alvo final é a glória de Deus, que a gente perdeu com o pecado, como diz Romanos 3:23. Recuperar a glória dele. E também manifestar a glória dos filhos de Deus, aquela liberdade futura que até a criação aguarda ansiosamente, segundo Romanos 8. Mas o plano central mesmo, que está lá em Romanos 8 também, é que Cristo seja o primogênito entre muitos irmãos. Muitos irmãos. Parecidos com ele. Exatamente. Todos nós sendo conformados à imagem do seu Filho, Jesus. Parece que Deus não se contentou em ter só um filho unigênito. Ele queria uma família enorme. Muitos filhos e filhas parecidos com Jesus, para a alegria do coração dele. Tem até uma frase que o Ni cita de um hino antigo, acho. Ele não pode passar sem mim. Nossa, que forte. Mostra o valor que Deus nos dá nesse plano todo. A gente não é um acidente, somos parte do plano eterno dele, para ter uma família. E para a gente entender melhor a natureza dessa vida que Deus quer nos dar, essa vida de filho, o Ni volta lá em Gênesis, né? Naquelas duas árvores do jardim. Sim, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Uma imagem poderosa. Como ele interpreta essas árvores? A árvore da vida, para ele, representa a própria vida de Deus. A vida divina, incriada, eterna, que no grego é chamada de Zoé. Dependência total de Deus. Certo. E a outra árvore? A árvore do conhecimento do bem e do mal representaria a tentativa humana de viver de forma independente de Deus, baseada na própria capacidade, no próprio julgamento, na vida da alma, a psique grega, que envolve nossa mente, vontade, emoções operando por conta própria, sabe? Autossuficiência, então. Exato. Adão escolheu essa segunda árvore, a da independência, e o resultado foi um superdesenvolvimento dessa vida da alma, em detrimento da dependência de Deus, da vida do espírito conectada com Deus. E a redenção em Cristo, então, faz o quê? Ela não só perdoa nossos pecados, o fruto da escolha errada, mas nos restaura o acesso àquela vida divina, a Zoe, a vida da árvore da vida, algo que Adão perdeu a chance de ter plenamente. É ao recebermos essa vida, a vida do próprio Deus, que nos tornamos filhos de Deus no sentido mais profundo, participantes da natureza divina. Uau! Então a vida cristã normal seria viver dessa vida divina, a Zoe? Essa é a ideia central dele. Viver não da nossa própria força ou entendimento, psique, mas da vida de Deus, Zoe, que habita em nós. E como essa vida divina, essa Zoe, entra e opera na gente? Qual o mecanismo? A resposta é clara. Pelo Espírito Santo. É Ele quem traz e manifesta essa vida em nós. Eunil faz alguma distinção sobre a obra do Espírito? Faz sim, e é bem útil. Ele distingue entre o Espírito Santo sendo derramado sobre nós, que geralmente dá poder para o serviço, para testemunhar, como aconteceu em Pentecostes. Certo, o poder que veio sobre os discípulos. Isso. E o Espírito Santo habitando em nós, que é algo mais interno, que gera vida, transformação, o fruto do Espírito, sabe? A santificação. Entendi. Uma coisa mais para fora, outra mais para dentro. E como a gente recebe essas duas dimensões? O derramamento do Espírito, o poder para o serviço, Ni argumenta que não depende do nosso esforço ou da nossa santidade pessoal. Depende da exaltação de Cristo. Lá em Atos 2, Pedro diz que Jesus, exaltado à direita de Deus, recebeu do Pai a promessa do Espírito Santo e o derramou sobre eles. Então é um presente que vem por causa de Cristo, não por nossa causa. Exatamente. É recebido pela fé num fato consumado. Cristo está exaltado e Ele dá o Espírito. Da mesma forma, a habitação do Espírito dentro de nós, Paulo diz em 1 Coríntios 3 que somos templo do Espírito Santo. Também precisa ser conhecida por revelação. A gente precisa que nossos olhos se abram para essa realidade incrível. O próprio Deus vive em nós pelo seu Espírito. É muita coisa para absorver. Deus morando dentro da gente. É revolucionário, se a gente realmente crê nisso. E andar no Espírito, que é o tema forte lá de Romanos 8, é justamente o segredo para experimentar na prática aquilo que já somos em Cristo pela fé
e aquilo que o Espírito quer fazer em nós. Andar no Espírito, o que seria isso na prática? Seria parar de tentar viver a vida cristã na carne, ou seja, com a nossa própria força de vontade, nossos talentos naturais, nosso esforço humano. Isso só leva à frustração porque impede a vida de Cristo, a Zoe, de fluir através de nós. E como a gente anda no Espírito, então? É confiar nele, momento a momento. É depender dele para fazer em nós o que a gente não consegue. É o Espírito quem vence os desejos da carne, como diz Gálatas 5,16. Nem fala da lei do Espírito da vida em Cristo Jesus, lá de Romanos 8,2. Uma lei? Como assim? É como um princípio superior, automático, que opera em nós e nos liberta da outra lei, a lei do pecado e da morte, que também opera na nossa natureza caída. Ele usa umas analogias interessantes. Tipo, Tipo, a lei da gravidade sendo superada pela lei da aerodinâmica num avião que voa. Ou a lei da gravidade sendo superada pela lei da vida numa árvore que cresce para cima, quebrando até a calçada. Não é o avião se esforçando para voar, nem a árvore se esforçando para crescer. É uma lei superior operando. entendi. Andar no Espírito seria deixar essa lei da vida operar em nós espontaneamente? Exatamente. É menos esforço e mais rendição, mais confiança na operação do Espírito que habita em nós. Mas essa vida de Cristo em nós, essa operação do Espírito, ela não é só uma experiência individual, isolada, certo? O Ni também fala da igreja, do coletivo. Com certeza, ele avança para Romanos 12 e destaca muito essa dimensão coletiva. A gente não é só um monte de indivíduos salvos separadamente. Nós formamos um só corpo em Cristo e somos membros uns dos outros, como diz Romanos 12, 5. O corpo de Cristo. Isso. E ele chega a dizer algo bem forte, que o instrumento principal que Deus usa hoje no mundo não é tanto o indivíduo sozinho, mas o corpo de Cristo coletivamente, a igreja. Nossa, isso muda muita coisa na nossa cabeça, né? Muda tudo, porque implica a interdependência total. Assim como no corpo humano, o olho não pode fazer o papel do ouvido, a mão precisa do pé para se locomover. A gente precisa desesperadamente uns dos outros. Então, a comunhão, a vida em comunidade, a oração juntos, tudo isso não é opcional, é vital. Vital. Lembra de Mateus 18, onde 2 ou 3 concordam na terra sobre qualquer coisa será feito pelo Pai. Há um poder na unidade do corpo. A vida de Cristo é a vida que circula e anima o corpo inteiro. E a cruz opera aí também, no corpo. Opera, assim, para tratar o nosso individualismo, nossa independência herdada de Adão, que sempre atrapalha a unidade do corpo. O Ni insiste para a gente ver a igreja não só como uma organização ou um clube social, mas como um organismo vivo, o corpo real de Cristo na Terra. Essa visão transforma como a gente lida com serviço, dons, ciúmes, competição. Faz sentido. Ele usa a imagem do pão na ceia, né? Usa. Um só pão que é partido e distribuído entre muitos, mas continua sendo fundamentalmente um só corpo, uma só unidade em Cristo. E tem mais uma camada nesse trabalho da cruz que o Ni aborda, algo talvez ainda mais profundo, mais sutil. Tem sim. Ele fala da necessidade da cruz lidar não só com o velho homem, a natureza pecadora, mas também com a nossa alma, no sentido da nossa vida natural. A vida natural. Como assim? Nossa mente, nossa vontade, nossas emoções, nossos talentos naturais, nosso carisma, tudo aquilo que compõe o nosso eu psicológico. Lembra da árvore do conhecimento? Ela resultou num superdesenvolvimento dessa vida da alma, dessa energia natural. Certo, a independência. E Deus, segundo Ni, precisa podar essa energia natural, por mais útil ou até boa que ela pareça ser aos nossos olhos, para que a vida do espírito, a Zoe, possa se manifestar sem mistura. Ele argumenta que muito do que a gente faz, mesmo na igreja, mesmo com boa intenção, pode vir dessa força natural, dessa carne, sem ter passado pela transformação da cruz. Mas como diferenciar? É difícil, né? É delicado, mas uma pista que ele dá é aquilo que a gente consegue fazer muito bem, sem precisar orar muito, sem depender de Deus de verdade, sabe? Aquilo que flui da nossa capacidade natural, da nossa inteligência, do nosso jeito, provavelmente vem dessa fonte natural, da alma ou carne. E Jesus disse: o que é nascido da carne é carne. Exatamente.
Não é necessariamente pecaminoso no sentido de ser um ato errado, mas não é a vida divina, a Zoe. É outra fonte. E Deus precisa nos mostrar pela sua luz, não adianta a gente ficar se analisando onde estamos misturando as coisas, onde estamos confiando na nossa própria capacidade em vez de depender dele. Então a cruz precisa tocar também essa nossa autoconfiança natural, a nossa vida da alma. Precisa, para que sejamos instrumentos realmente puros e úteis nas mãos dele, manifestando a vida dele e não a nossa. O Neo conecta isso com aquelas palavras de Jesus sobre perder a alma, a psique, para achá-la, né? E com a história da Maria de Betânia. Isso, Mateus 16, 25, Marcos 8, 34. Quem quiser salvar a sua vida, a psique, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida psique, por amor de mim e do Evangelho, salva-la. Perder a alma seria negar a si mesmo, negar a dependência dessa vida natural. Seria isso, negar o direito da alma de nos controlar, de buscar sua própria satisfação, seus próprios interesses, para que a vida de Cristo possa fluir através de nós e alcançar outros. É aquela dinâmica de 2 Coríntios 4 que você mencionou, trazendo sempre por toda parte a mortificação de Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. A morte opera em nós, para que a vida opere nos outros. E a Maria de Betânia com o vaso de alabastro, qual a ligação? Essa história é linda. Ela quebrou um vaso caríssimo de perfume e derramou sobre Jesus. Os discípulos acharam um absurdo, um desperdício. Pensaram na utilidade prática. Podia vender e dar aos pobres. Mas Jesus defendeu ela. Defendeu, chamou de boa obra. Por quê? Porque o ato dela não foi calculado em termos de utilidade humana. Foi um ato de puro amor e adoração, expressando o valor imenso que Jesus tinha para ela, acima de qualquer outra coisa, até mesmo de um bem tão precioso. O vaso precisou ser quebrado para a fragrância encher a casa. Então, o ponto central aí é que o que agrada a Deus não é necessariamente o que parece mais útil ou produtivo para os nossos padrões humanos. Exatamente. É entrega, é o quebrantamento do nosso eu, do nosso vaso, esse quebrar do vaso que pode ser nosso orgulho, nossos talentos naturais dos quais a gente tanto depende, nossas experiências espirituais que a gente valoriza demais, nossa vida independente é o que libera a fragrância de Cristo no ambiente. E é daí que vem a influência espiritual genuína. Argumenta o Newell que sim. Não tanto da nossa capacidade ou da nossa atividade frenética, mas de uma vida que foi tocada profundamente pela cruz, que foi quebrantada e rendida, e que por isso carrega o cheiro de Cristo para os outros. Cria uma fome espiritual neles. Uau! Que percurso intenso a gente passou pelo perdão através do sangue, pela cruz lidando com a nossa natureza, pelos passos de saber, considerar e oferecer, pelo papel central do Espírito Santo, pela realidade do corpo de Cristo e agora por esse trabalho mais fundo da cruz na nossa vida natural, na alma. Foi bastante coisa. Foi mesmo. Mas eu acho que o fio que amarra tudo isso, na visão do Ni, é bem claro, né? Que a vida cristã que Deus planejou como normal não é a gente ser perdoado e depois ficar ali se esforçando para melhorar sozinho, patinando na nossa própria força. Não é isso. Não. É algo bem mais radical, bem mais substitutivo. É o próprio Cristo vivendo a sua vida em nós e através de nós. É a substituição completa do nosso eu natural, da nossa vida da alma, pela vida dele, a Zoe, operando pelo Espírito Santo. No fundo, é viver aquele não mais eu, mas Cristo de Gálatas 2:20 na prática. Faz todo sentido. É uma troca total. E fica então uma coisa para a gente pensar, né? O Ni fala sobre Deus precisar quebrar o nosso vaso de alabastro. Talvez aquilo que a gente mais valoriza na nossa caminhada com Ele pode ser uma experiência marcante, um dom que a gente tem, um entendimento teológico que a gente preza. Aquilo que é nosso tesouro, digamos assim. Isso. E ele diz que isso precisa ser quebrado, para que a fragrância de Cristo, e não a nossa própria fragrância, possa encher o ambiente. O que será que é esse vaso para cada pessoa que está ouvindo a gente hoje? O que seria na nossa própria vida? É uma pergunta pessoal e profunda. E o que significaria permitir que esse vaso seja quebrado? Não pensando em, você é mais útil para Deus, mas simplesmente para agradar a Ele, para expressar o valor que Ele tem para nós, como Maria fez.
Fica aí a reflexão para cada um. Uma ótima reflexão para terminar. Com certeza. Bom, pessoal, por hoje é isso. Até a nossa próxima conversa.